Olá, queridos. Você já percebeu que nós vivemos em um mundo descontente? O nosso trabalho nunca parece ser bom o bastante, o nosso salário sempre parece ser mais baixo do que ele merecia. Às vezes a nossa casa não é grande o suficiente ou não está bem localizada e nós nunca conseguimos comprar ou alugar aquela casa que tanto desejamos ou no lugar que tanto ansiamos. Talvez o nosso problema de descontentamento também ocorra na maneira como nós olhamos para as outras pessoas. Apesar de reconhecer virtudes que temos, muitas vezes olhamos para os outros com inveja, com crítica, desejando ter virtudes, desejando ter qualidades que outros têm, talvez não sejam tão fortes em nós. A taxa de divórcios no Brasil, pelo menos segundo dados de alguns anos atrás, era basicamente de um divórcio para cada 3 casamentos. O que revela que pelo menos uma das partes do casal não estava tão contente assim na maneira como o casamento caminhava. O descontentamento faz parte da nossa cultura, o descontentamento permeia o nosso mundo e em momentos como esse, em momentos em que nós temos de lidar com uma pandemia, com confinamentos, com pessoas enfrentando doenças e tendo dificuldades para serem atendidas nos hospitais, nós precisamos cultivar o contentamento cristão. E tanto neste domingo quanto no seguinte, nós vamos falar sobre a natureza do contentamento cristão. Hoje eu quero refletir um pouquinho com você sobre como cultivar esse contentamento. Onde está a origem desse contentamento? Na dependência de quem nós desenvolvemos o tipo de alegria, o tipo de satisfação nas circunstâncias difíceis que agrada a Deus, que honra ao Senhor. Eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4, versículos de 10 a 13. Filipenses, capítulo 4, versículos de 10 a 13. Nesse trecho, Paulo fala sobre o contentamento. E eu quero observar como Paulo começa esse texto sobre o contentamento, manifestando a alegria dele nos seus irmãos em Cristo. Veja, Filipenses 4, de 10 a 13. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Paulo começa essa passagem, esse trecho, manifestando a sua alegria no Senhor pelo interesse renovado dos filipenses nele. É muito interessante observar que esse contexto aqui é um contexto em que Paulo havia recebido uma oferta dos filipenses. Se nós lermos o trecho a partir do versículo 14, vamos perceber que os filipenses haviam enviado uma oferta para Paulo, aquela não era a primeira vez. No versículo 15, Paulo diz: como vocês sabem, filipenses, nos seus primeiros dias no evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda não apenas uma vez, mas 2, quando tive necessidade. Os filipenses eram cooperadores de Paulo, uma palavra que ele vai usar nessa carta para enfatizar o apoio que os filipenses davam ao trabalho missionário do apóstolo, e esse apoio era dado principalmente na contribuição financeira que eles enviavam para Paulo, e nessa situação aqui de Filipenses, enviaram por meio das mãos de Epafrodito, alguém que fazia parte daquela igreja, que viajou para chegar até onde Paulo estava, provavelmente em Roma, numa prisão domiciliar, e ele leva para Paulo, então, a contribuição dos filipenses, e Paulo, então, manifesta sua alegria pela oferta dos filipenses, mas ele manifesta essa alegria não porque ele tinha necessidade de algo. Ele começa o versículo 10 dizendo, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. E ele diz, olha, eu não estou falando isso no final do versículo 10 porque tenho algum tipo de necessidade, especialmente
quando ele começa o versículo 11, ele diz: não estou dizendo isso porque esteja necessitado. Paulo havia sido suprido financeiramente pelos filipenses, mas a alegria dele não estava tanto no suprimento, no dinheiro que chegou, estava sim na percepção do amor e do interesse que os filipenses tinham por ele. Como um comentarista, Moisés Silva, diz, a alegria do apóstolo Paulo flui de uma apreciação do apoio consistente ao seu ministério dos seus filhos na fé e do cuidado deles com as necessidades do apóstolo, desde o início da sua experiência cristã até esse momento em que ele estava preso em Roma. Paulo, então, manifesta essa alegria porque os filipenses, assim como já haviam feito no passado, nós podemos nos lembrar do livro de Atos, especialmente dos capítulos 17 e 18, depois de plantar a igreja em Filipos, Paulo sai dali e vai para a cidade de Tessalônica. Paulo diz que eles mandaram uma oferta quando ele estava em Tessalônica, depois ele vai para Bereia, finalmente ele sai da região da Macedônia e vai para a Grécia. Lá na Grécia, especialmente na cidade de Corinto, ele precisa trabalhar com as próprias mãos para se sustentar e continuar o seu ministério de pregação da palavra. Lá em Atos 18, a partir dos versículos 4 e 5, nós somos informados de que alguns cooperadores de Paulo chegam a ele e trazem junto consigo uma oferta. Paulo menciona essa oferta aqui em Filipenses 4, 15 e 16. Paulo menciona essa oferta também lá em 2 Coríntios 11, 8 e 9, quando ele diz para os coríntios, olha, eu despojei outras igrejas recebendo salário para vos poder servir. Pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, Filipos ficava na região da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. Os filipenses, desde o início, vêm apoiando Paulo. E Paulo, quando recebe essa oferta, quando ele estava, por exemplo, em Corinto, ele pode se dedicar plenamente ao ministério da palavra, sem precisar dividir o tempo de pregação da palavra com algum outro afazer, com alguma outra tarefa para trazer sustento para si. Paulo usa um verbo aqui em Filipenses 4, versículo 10, que é o verbo alegrar-se. Embora eu não creia que a alegria seja o tema central da carta, eu acho que o tema central da carta é a unidade, é a comunhão, é a humilde disposição de se interessar pelo outro. Certamente a alegria é um dos temas da carta e ela aparece aí no versículo 10 e aparece em muitos outros trechos da carta. O substantivo alegria, o verbo alegrar-se, ocorre cerca de 14 vezes em Filipenses. E a ênfase de Paulo aqui é mostrar que mesmo ele estando confinado, mesmo ele estando de quarentena em Roma, não podendo sair da sua prisão domiciliar, ele pode se alegrar no Senhor. Perceba, Paulo se alegra em Cristo por aquilo que os filipenses fizeram. Ele percebe, antes de tudo, que a atitude dos filipenses era fruto da obra de Cristo na vida deles. E ele percebe também que a atitude dos filipenses reflete a própria atitude de Cristo Jesus. 2 vezes no versículo 10, Paulo fala sobre os filipenses se interessando por ele, dos filipenses se preocupando com ele. Esse é um verbo grego, é o verbo phronel, que vai aparecer, por exemplo, lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5, quando ele diz para os filipenses, olha, vocês devem ter a mesma atitude de Cristo Jesus. E quando Paulo emprega aqui no capítulo 4, esse verbo, vocês renovaram o seu interesse, vocês tiveram uma atitude, uma disposição para comigo, uma preocupação para comigo. Paulo está associando a atitude dos filipenses com aquela atitude que ele descreveu sendo a atitude de Cristo Jesus no capítulo 2, versículo 5. Assim como o Senhor Jesus abriu mão da sua posição gloriosa e se humilhou assumindo a nossa forma humana, assumindo a nossa humanidade para nos trazer redenção e salvação, assumindo aquilo que Paulo chama de forma de servo, para nos resgatar dos nossos pecados, demonstrando um interesse por nós, demonstrando uma preocupação conosco. Paulo identifica nos filipenses essa mesma atitude, essa mesma preocupação. Ao pegarem dos seus recursos e enviarem esses recursos por Epafrodito até o apóstolo Paulo, eles estavam demonstrando uma preocupação pelo apóstolo maior do que por eles mesmos. Eles estavam demonstrando um interesse por Paulo. Eles estavam percebendo aquele seu recurso não como um fim em si para satisfazê-los,
mas para poder beneficiar, para poder sustentar um apóstolo que nesse momento não podia trabalhar e precisava ser apoiado pelas igrejas que eram suas parceiras, pelas igrejas inclusive que ele tinha plantado e que o ajudavam nesse momento de necessidade. Paulo se alegra no Senhor pela atitude altruísta, bondosa dos filipenses. E essa é a primeira lição que nós tiramos desse texto. Nós devemos nos alegrar no Senhor pela obra dele na vida dos outros. Alegre-se no Senhor pela obra dele na vida dos outros. Assim como Paulo, que vai tratar sobre o contentamento em nosso texto, consegue se alegrar por aquilo que Deus estava fazendo na vida dos filipenses. Paulo não está olhando para a oferta em si. Paulo está olhando para o coração dos filipenses, se alegrando em Cristo, falando: Senhor, o Senhor é poderoso, o Senhor transforma vidas, o Senhor desperta corações para terem a mesma atitude que o Senhor teve para conosco, ao se humilhar e nos dar a salvação. Perceba que talvez a primeira implicação desse texto é que se nós queremos cultivar um contentamento, o tipo de contentamento que a Bíblia nos ensina, nós devemos estar atentos para aquelas pessoas que estão servindo, que estão trabalhando em prol da obra de Cristo, que estão colocando os seus recursos, os seus dons, os seus talentos à disposição de Deus para edificar a sua igreja, para proclamar o evangelho aos perdidos, para promover a glória de Deus e nos alegrarmos por isso que está acontecendo na vida dessas pessoas. Reconhecendo que isso não viria naturalmente delas, mas isso revela o poder transformador de Cristo no coração delas. Quando vemos pessoas se dedicando melhor para servir melhor a igreja, separando parte do seu tempo e dos seus recursos, isso é motivo de gratidão e de louvor ao Senhor por aquilo que Cristo está realizando nos corações. Em situações normais, quando não estamos em época de pandemia, nós podemos olhar para irmãos que organizam a igreja, limpam o salão de culto, de muitas outras formas servem o nosso contexto ali de reunião e nos alegrarmos com essas pessoas. Talvez nós podemos olhar para irmãos que nesse momento estão se desdobrando para prepararem histórias bíblicas infantis e contarem para as crianças nesse momento de quarentena e nos alegrarmos com esses irmãos e irmãs. Observarmos pessoas queridas que estão trabalhando nos meios digitais, virtuais, gravações e se empenhando em oferecer o melhor para a Igreja de Cristo. E nós podemos nos alegrar com esses irmãos que estão cuidando dessas plataformas, que estão fazendo essas gravações e estão se dedicando para ver o povo de Deus sendo edificado e o Evangelho de Cristo sendo pregado. Alegre-se no Senhor pela vida desses irmãos. Talvez pessoas queridas nossas estão investindo tempo preparando os estudos bíblicos, organizando discipulados pessoais ou discipulados em grupo, pessoas que estão pregando, preparando devocionais, e nós podemos olhar para esses irmãos e nos alegrarmos em Cristo pela obra de Jesus na vida deles. Sabe, queridos, esse texto também nos ensina que a nossa contribuição, como a contribuição dos filipenses aqui para o apóstolo Paulo, ela é uma expressão da atitude de Cristo em favor da comunidade cristã ou da expansão da sua obra. Paulo olha para essa oferta dos filipenses, além de retratar essa oferta como um ato de adoração, no versículo 18 ele fala que a oferta deles chega a Deus como um aroma suave e agradável, uma linguagem usada no Antigo Testamento para falar do sacrifício que era oferecido. Então ele fala, olha, essa contribuição de vocês é um ato de adoração. Mas Paulo também trata essa contribuição como uma demonstração de que aquelas pessoas tinham a mente de Cristo, de que aquelas pessoas tinham a mesma disposição de Cristo Jesus, de abrir mão de recursos, de abrir mão do seu conforto para abençoar outros. O pastor Tim Keller, no seu livro Deuses Falsos, faz um comentário muito interessante sobre a maneira como nós utilizamos o nosso dinheiro ou utilizamos os nossos recursos. Ele diz no final do livro: outro modo de discernir o seu verdadeiro amor é prestando atenção na maneira que você gasta o seu dinheiro. Jesus disse, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Seu dinheiro é usado com mais facilidade
naquilo que é o amor supremo do seu coração. Na verdade, a característica de um ídolo é você gastar dinheiro demais nele e precisar exercer o seu autocontrole o tempo todo. Como Paulo escreveu, se Deus e sua graça forem o amor supremo da sua vida, você dará o seu dinheiro ao ministério da igreja, à caridade e aos pobres em quantias extraordinárias. A maioria de nós, no entanto, tende a gastar demais com roupas, com os nossos filhos ou com símbolos de status como casas e carros. Nossos padrões de consumo revelam os nossos ídolos. Nesse texto, quando nós olhamos para a atitude dos filipenses, nós somos chamados a desenvolver esse mesmo tipo de atitude. Uma atitude desprendida, uma atitude semelhante de Cristo Jesus, que abre mão, às vezes, do próprio conforto para abençoar outro, que abre mão, às vezes, do próprio recurso para usar esse recurso em benefício de uma comunidade local ou de indivíduos que precisam num momento tão difícil. Alegre-se no Senhor, pela obra dele na vida de outros. Mas Paulo também nos ensina algo muito importante sobre o contentamento aqui. Especialmente nos versículos 12 e 13, ele mostra para nós que cultivou esse contentamento, que desenvolveu esse contentamento na dependência de Deus. Paulo diz no versículo 12, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Paulo usa nesse texto aqui dois verbos que são traduzidos como aprender. No versículo 11, ele fala sobre aprender a adaptar-se a toda e qualquer circunstância. No versículo 12, ele fala sobre aprender o segredo de viver contente. Esse verbo usado aqui no versículo 12, ele é bem interessante, porque ele não é um verbo muito comum no Novo Testamento. Geralmente, ele é usado para descrever uma pessoa que era iniciada, que era integrada a uma antiga religião de mistério greco-romana. Esse verbo era usado para descrever o indivíduo iniciado numa religião de mistério que tinha recebido informações secretas, que tinha recebido um conhecimento secreto, algum segredo que o tornava agora parte daquele grupo. Você pode até pegar mesmo textos apócrifos como os Atos lá de Paulo e Tecla, e eles usam, o autor usa esse verbo aqui para falar de Tecla sendo introduzida na religião cristã. Por que será que Paulo usa um verbo tão incomum, pelo menos no Novo Testamento, mas tão comum lá fora, para indicar alguém que é introduzido num determinado conhecimento, numa determinada religião? Parece que o ponto central de Paulo aqui para nós não é mostrar que o cristianismo é algo sigiloso, é algo misterioso, assim como as religiões de mistério gregas, mas é nos ensinar que o contentamento não é algo natural a nós. Não é algo comum, não é algo automático, é algo no qual nós precisamos ser introduzidos. É um conhecimento que nós precisamos adquirir. Ele não vem naturalmente. O mundo ao nosso redor estabelece outras formas de contentamento. O mundo ao nosso redor busca contentamento em muitas outras coisas, menos naquilo que de fato satisfaz, que é Cristo Jesus. É por isso que Paulo diz que ele aprendeu o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. O mundo nos diz para estarmos contentes, nós precisamos sair de uma situação ruim. A Bíblia nos diz que devemos encontrar contentamento até mesmo quando as circunstâncias são difíceis. O mundo nos diz que nós devemos estar satisfeitos apenas quando obtemos o que desejamos. Mas a Bíblia nos diz que o nosso contentamento é fruto de estarmos satisfeitos em Deus. A questão central é que nós precisamos reprogramar o nosso modo de pensar para olharmos para a vida da maneira como Deus espera. A boa notícia é que nós podemos obter contentamento, e Paulo está nos ensinando isso. Ele está numa prisão em Roma. Ele está com as suas liberdades limitadas, mas ainda assim ele consegue estar contente no Senhor. Você e eu podemos obter contentamento ao cuidar de filhos num apartamento apertado. Você e eu podemos encontrar contentamento ao ter de ensinar crianças online numa escola, por exemplo, num sistema totalmente diferente daquele que você, professor, estava acostumada.
Nós podemos encontrar contentamento mesmo quando as reuniões online no trabalho são mais difíceis, às vezes mais tensas, e a forma de se expressar nem sempre é tão clara um para o outro. Nós podemos encontrar contentamento quando talvez enfrentamos algum tipo crônico de problema de saúde, algum tipo de doença crônica, e estamos mais suscetíveis ao ataque do coronavírus e encontrarmos contentamento no Senhor, descansarmos no Senhor, temos a satisfação nele. Talvez você pode encontrar contentamento em meio a conflitos familiares, talvez um cônjuge que não o trata de uma maneira respeitosa, e você pode exercer contentamento no Senhor em meio a essa situação. Nós precisamos aprender esse contentamento. E nós só aprendemos esse contentamento na dependência de Deus. Veja o que Paulo diz no versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo está dizendo aqui que ele aprendeu o contentamento não porque ele era um crente super espiritual, não porque Paulo fosse alguém acima da média. Nós sabemos que Paulo foi usado por Deus de modo especial, mas o ponto central de Paulo é: eu só consigo estar contente porque eu sou capaz de estar contente naquele que me fortalece. Deus dá ao seu povo poder para desenvolver uma das principais virtudes cristãs, que é o contentamento. Ao contrário do que a religião da autoestima faz quando usa esse texto, dizendo, olha, você tudo pode naquele que me fortalece, imagina que você vai conseguir, que você vai obter e você vai realmente adquirir aquilo. Não é isso que Paulo está dizendo. Também não é o que a teologia da prosperidade faz. Era muito comum antigamente encontrar carros com adesivos dizendo tudo posso naquele que me fortalece, como se Deus fosse um meio para nós obtermos uma casa própria maravilhosa, ou um carro zero, ou prosperarmos, ou crescermos na nossa empresa, e pessoas usavam esse chavão, tudo posso naquele que me fortalece, para dizer que Deus faz as pessoas prosperarem, mas é exatamente o oposto que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que mesmo em situações de necessidade, ele pode estar contente, ele pode estar satisfeito, porque o poder para o contentamento não reside nele, mas reside em Deus. Embora o crescimento em santidade exige esforço e luta da nossa parte, nós precisamos responder à graça de Deus com obediência, submissão, disciplina. Em última análise, nós crescemos em santidade por causa do poder de Deus que opera em nós por meio do seu Espírito. Lembre-se, nessa carta de Filipenses, Paulo vai dizer no capítulo 2, ele orienta os filipenses a desenvolverem a sua salvação com temor e tremor. Mas logo depois de ordenar que os filipenses desenvolvessem a sua salvação, ele diz, depois do versículo 12 do capítulo 2, no versículo 13 ele fala, pois é Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar. Nós respondemos a Deus em obediência, nós dependemos de Deus para estarmos contentes em qualquer situação, mas nós sabemos que a capacidade para essa alegria, a capacidade para essa satisfação vem de Deus. E essa é a segunda lição que nós extraímos desse texto. Aprenda o contentamento na dependência de Deus. Você não vai conseguir o contentamento apenas afirmando coisas positivas para si mesmo. Você vai se deparar com notícias ruins, você vai se deparar com ligações que não são tão agradáveis assim, você vai enfrentar algum tipo de conflito no seu lar, e o seu contentamento vai por água abaixo se você achar que apenas afirmando coisas positivas para si mesmo, esse contentamento virá. Não virá. Porque quem dá alegria para nós, em meio a circunstâncias difíceis, é o Senhor. E nós precisamos diariamente orar a esse Deus, clamar por esse Deus e dizer, Senhor, eu olho para as circunstâncias e eu me desanimo, mas eu quero encontrar o contentamento que vem de Ti. Me ajuda hoje a me alegrar nas circunstâncias difíceis. Me ajuda hoje a perceber aquilo que o Senhor está fazendo, de que modo o Senhor está trabalhando no meu caráter e moldando a minha vida. Me dá a alegria da Tua salvação. Deus é esse Deus cuja graça nos ensina a renegarmos a impiedade e as paixões mundanas, como Paulo vai dizer em Tito capítulo 2, e a vivermos no presente século nesse mundo aqui, de maneira sensata, justa e piedosa. Deus é esse Deus que nos ensina por meio da sua graça a abandonarmos o descontentamento, a murmuração e pela graça e pelo poder dele, crescermos na alegria em Cristo Jesus.
Esteja atento às expressões de ingratidão e de falta de contentamento no seu coração. Talvez algo que possa te ajudar pense naquela frase que vem na sua mente, quando você diz assim: quando isso ocorrer, as coisas então caminharão bem. Talvez você pode vir na sua mente, você pode pensar: quando essa quarentena acabar, então as coisas caminharão bem. Quando o meu trabalho mudar, então as coisas caminharão bem. Quando o meu cônjuge deixar de fazer isso, então as coisas caminharão bem. Isso provavelmente revela a sua falta de contentamento em alguma área da vida, e Deus está te convidando nesse momento a encontrar alegria nele. Peça a Deus para encontrar contentamento hoje, quando as circunstâncias ainda estão difíceis. Mesmo quando elas não mudam, mesmo quando elas não se alteram, você pode obter alegria em Deus, como Paulo disse aqui. Nos momentos de humilhação, nos momentos de exaltação, nos momentos de pobreza, no momento de fartura, ele estava alegre no Senhor. Que situações geram em você descontentamento? É o trabalho, talvez alguma dificuldade econômica que veio como consequência desse confinamento, talvez o relacionamento difícil com o chefe, talvez uma injustiça praticada contra você no seu contexto ali de vizinhança, talvez a dificuldade com um filho rebelde, coração duro, talvez alguma dificuldade de saúde. O que tem trazido para você descontentamento? Coloque essa situação diante do Senhor, apresente essa dificuldade diante de Deus. Lembre-se que no contexto aqui, Paulo acabou de dizer para os filipenses nos versículos 6 e 7, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ação de graças. Apresentem os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os corações e as mentes de vocês em Cristo Jesus. Para crescermos na dependência de Deus no contentamento, nós precisamos cultivar uma vida de oração que se derrama diante de Deus, que apresenta diante dele as dificuldades e ao mesmo tempo dá graças a ele por aquilo que ele tem feito até aqui, por aquilo que ele tem nos ensinado. Lembre-se que o contentamento não virá de um modo mecânico e mágico, mas é consequência da nossa dependência de Deus, é consequência da nossa percepção de que mesmo nas circunstâncias difíceis, Deus está operando, Deus está atuando para o nosso bem. E quando nós sabemos que Deus está modelando o caráter de Cristo na gente, podemos nos alegrar nele, podemos nos contentar nele, porque sabemos que mesmo que as coisas não estejam indo tão bem, mesmo que os relacionamentos estejam com algum tipo de ruptura, Jesus está sendo formado em nós. E isso é um motivo pleno para nos alegrarmos. Em um de seus livros, a Corrie ten Boom, uma personagem famosa da história da igreja, conta que de maneira milagrosa ela conseguiu esconder a sua Bíblia enquanto estava no campo de concentração. Sempre que as prisioneiras faziam fila para serem revistadas, os guardas, sem uma explicação muito clara, deixavam ela e a sua irmã passarem na frente e não as revistavam. Um dia, quando estava naquele campo de concentração, Corrie ten Boom reclamou para sua irmã, dizendo que aquele lugar estava infestado de piolhos, ela não aguentava mais aqueles piolhos. E a Betsy, a irmã da Corrie, disse para ela que ela deveria dar graças a Deus em tudo, até mesmo naquela situação com piolhos. E elas, com a Bíblia escondida da Corrie ten Boom, todo domingo à tarde, faziam estudo bíblico com as prisioneiras no pavilhão em que elas ficavam. Mais tarde, quando a guerra terminou e aqueles prisioneiros foram, enfim, parte deles libertados, a Corrie ten Boom descobriu que os guardas nazistas geralmente evitavam aquele pavilhão e evitavam as prisioneiras daquele pavilhão, com medo dos piolhos que haviam ali. E esse texto nos lembra que nós podemos nos alegrar no Senhor em todas as circunstâncias, e estar contente nele, apesar dos piolhos, apesar do confinamento, apesar da renda baixando, apesar da dificuldade com o chefe. Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos porque nós podemos nos alegrar pela tua obra na vida de nossos irmãos, de outras pessoas, por aquilo que o Senhor faz, como o Senhor transforma a vida, como o Senhor transforma corações.
E reconhecemos também, Pai, que não temos meios de obter o contentamento à parte de Ti. Nós dependemos do Senhor para crescermos no cultivo do contentamento e da alegria em Jesus em todas as circunstâncias. Pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê forças, que o Senhor abra os nossos olhos para perceber de que forma o Senhor está trabalhando nas nossas vidas em meio às circunstâncias dolorosas, para modelar o caráter do Teu Filho em nós, de tal modo que estejamos contentes em Ti, por tudo aquilo que fazes. É o que oramos no nome do Senhor Jesus. Amém.